Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, economia e empreendedorismo em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos. Estaremos aqui durante uma hora debatendo os principais índices da economia, os acontecimentos da economia, dos investimentos no Brasil, sempre levando em prol a decisão dos investimentos pelos investidores. Aqui temos um programa totalmente um caráter educacional, de preparar um investidor entender a linguagem da economia, do financês, como alguns dizem, né, trazendo assim termos difíceis para o nosso dia a dia. A economia é algo assim que faz parte do nosso dia a dia. A gente imagina a economia como algo de números, fórmulas, equações. Não, é o dia a dia de como as pessoas até reagem para certos acontecimentos, questão de oferta e demanda, e a gente tenta trazer essa linguagem para o ouvinte que vem nos acompanhando aí no ano 3 do Conexão Esperato, um programa que já faz parte aí do almoço das 13 horas de todo o público de Santo Ângelo e região, e para quem ouve nosso podcast no centraldoinvestidor.com. Ok, pessoal? Iniciando então o programa de hoje, Conexão Esperato, com os dados do relatório Focus, relatório do mercado financeiro Banco Central, que é nada mais um compilado que os principais economistas do país acreditam em alguns indicadores. A gente tem, por exemplo, o dado aí de PCA, expectativa aí em torno de 4,28, 4,50 no final do ano, expectativa de alta no índice de inflação. O PIB, expectativa mais uma vez de queda no PIB, 1,35 no final do ano que vem, em torno de 2,50%. O PIB, infelizmente no Brasil a gente tem essas épocas eleitorais, tudo para, né? A gente deixa de focar realmente no que é produtivo, no que busca questão de crescimento no país, as empresas, os empresários, discutir a eficiência do seu negócio. A gente para discutir a questão da política. Infelizmente e felizmente, que bom que a política aí faz parte da vida das pessoas, né? Então, outro índice interessante aqui é o dólar aí, uma expectativa de 3,90 no final do ano. Tem um dado até que é o Eliseu Mânica Júnior, que vai aparecer hoje no terceiro bloco. Eliseu está lá em Miami, né, e trouxe um dado interessante os gringos, estrangeiros, principalmente diminuindo a exposição comprada em dólar nesses últimos dias. O que acontece a gente só vai saber mais pra frente, mas a gente vê um grau de risco diminuindo, risco Brasil, nesses últimos dias em relação ao dólar, tanto que chegou em um 4,20, agora trabalha na BMF em torno aí de 3,99, R$4. Realmente o dólar aí vem numa queda. Realmente eu acho que para o país é bom, uma inflação é bom também. Todos esses dados aí da economia, um dólar menor faz com que a nossa moeda se aprecie melhor. E aí muitos me perguntam, mas Felipe, e o soja, como é que fica a questão do soja? Com certeza, o soja é um produto, tem um prêmio maior, né? No sentido com um dólar forte. Se um dólar realmente for para 4,50, 4,70, um soja vai a uns 100 tranquilamente. Porém, ao mesmo tempo a gente vê que a gente analisa um custo de produção maior para o ano que vem, por toda uma questão de custos de insumos que estão dolarizados, todas essas questões aí que deixa mais caro o processo de produção. Então é um risco também. O bom realmente é você investir. Investir não, acompanhar o dólar Chicago, que é o bushel, né, que ele vem realmente uma tendência de baixa lá fora. Então o bushel é o principal indicador. Já chegou o bushel a $13, o bushel hoje está em torno de 8,50, né, então a gente vem trazendo esses dados. Para quem até
quiser acompanhar lá no Instagram, né, o Felipe Fontana, quiser me seguir, a gente coloca aí principalmente o fechamento do mercado meio diário, Ibovespa, dólar, euro, o soja, Chicago, para a gente acompanhar aí a relação a esses preços. Então o dólar com certeza alto ajuda num preço final do produtor, né? E aí ao mesmo tempo aumenta o custo. Então isso aí é natural também, né? Ok, pessoal? Dados aqui também em relação à produção industrial, expectativa de 2,78% esse ano. A indústria ela vem se recuperando, a gente que vem acompanhando balanços há um bom tempo, a gente vê hoje um balanço muito melhor de indústria do que lá em 2013, né? Então, outros dados também na questão da economia, né? O Copom, né, o Comitê de Política Monetária mantendo a taxa de juros Selic em torno de 6,5%, como já era esperado. O que isso quer dizer? As aplicações conservadoras para quem investe vai receber aí, vamos dizer, no máximo a 6,50% ao ano. Então, o juro se mantendo nesse patamar e ao mesmo tempo, para quem precisa de dinheiro, o crédito ainda se encontra barato, né? O cenário internacional ele tem favorecido cada vez mais uma alta de juros. Isso vai ocorrer, não há dúvida disso. Nas carteiras de investimentos, agora a gente entra numa fase com os assessores Esperato discutir as carteiras de investimentos dos clientes de 2019 e é fundamental a gente levar em consideração a alta dos juros ano que vem. Um dólar alto deixa uma inflação maior é menor poder de compra, menor poder de compra, a gente tem que ter um custo de dinheiro um pouco mais elevado. Não adianta uma inflação de 0,8 se o cara recebe mensal 0,5. Então, é natural que aconteça esses dados, essa subida de juros. Crédito bancário subiu 1% em agosto, um dado bem interessante que até eu não sabia, né? Segundo dados do Banco Central, o volume total de crédito ofertado pelos bancos subiu 1% para 3,15 trilhões. É algo aí muito, muito grande, né? Um dado que eu não tinha realmente nem noção da questão do crédito brasileiro em torno de 3,15 trilhões, né? Claro, um crédito produtivo, um crédito que realmente busque produzir, né? Fazer com que a gente gere novos ativos, com certeza é algo que é crescimento. O crédito ele é importante para o crescimento. Uma empresa que faz bem o seu cálculo de contabilidade de custos, pegar dinheiro de terceiros, ele é muito melhor do que às vezes utilizar capital próprio, né? Existem fórmulas disso que a gente calcula, né, levando em consideração isso, né? Mas o crédito às vezes em algo que gera despesas, passivos, né? Isso aí é um crédito um pouco perigoso. A gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, em 2008, a crise lá do subprime, ele vem muito nessa lógica. O americano buscando cada vez mais crédito para jogar no mercado de quê? De consumo. O consumo realmente não gera renda. O crédito mais correto para a gente utilizar é aquele crédito para produzir, né? Buscar uma empresa que gere renda, receita, crescimento, emprego, toda essa lógica. Esse é o melhor crédito e é o crédito sustentável e que no longo prazo ele só tende a crescer de uma maneira correta. Não sei dizer agora qual que é o nível hoje de crédito para passivos, ativos, mas realmente é alto aí, 3,15 trilhões. Então, um outro dado interessante em relação ao petróleo, né, pessoal? A gente está entrando aí num nível, a gente vai começar a discutir muito nos próximos períodos aí, é o que a gente tem olhado bastante, é o índice de Commodities Index. Se a gente for buscar esse dado, a gente vê que a política no Brasil, ele é algo assim de segundo plano, ele não importa muito, porque o nosso crescimento ele dependeu mais do preço das commodities do que a questão de política econômica. Isso aí, estatisticamente, é bem interessante, até estão bolando um artigo sobre isso, já em primeira mão, mas a gente vê uma possibilidade de uma forte alta de umas commodities. Analistas veem, né, a forte alta das commodities que pode novamente nos levar num patamar de forte crescimento. Esse gráfico vou postar, quem sabe, no meu Facebook, no meu Instagram. A gente pegou forte alta das commodities entre 90
99 a 2008, que mostrou novamente um forte alta na nossa economia, os anos 70 também. Então, vale a pena a gente ficar de olho e quem sabe a gente possa entrar em um novo ciclo aí com esses dados. Também postei no meu Facebook, Felipe Fontana, um vídeo do Ricardo Amorim, né, discutindo assim um gráfico desde 1900, levando em consideração o PIB do país, onde no momento que o país tinha um PIB negativo, fortes coisas aconteciam no país. A gente teve a época de Getúlio Vargas, a crise de 29, né, bem naquela época assumida, que acabou a questão do café com leite, né, dos presidentes aí do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, né, e aí veio toda uma lógica de Getúlio Vargas, novamente depois na época da ditadura, 64, anos 80, na época das diretas já, e agora novamente a gente, depois de anos tendo 2 PIBs negativos na economia, e depois, pessoal, historicamente, desde 1900, quando o país tinha um PIB negativo, a gente tinha um forte ciclo de 6, 7 anos de forte crescimento econômico. Então, a mistura que realmente o Brasil ele faz essas mudanças estruturais é muito também ligado aos preços das commodities, porque a gente depende muito do preço desses produtos primários, mas essa estatística está aí, né, para ser analisada. Talvez não dá para desconsiderar um forte crescimento aí da nossa economia nos próximos anos. Tudo dependerá com certeza das reformas que a gente tem que fazer, do trabalho de casa, né? Mas é algo assim que é algo estatístico que a gente tem que levar em consideração. 2 PIBs negativos desde 1900, coisa que não se vê todo dia, e todas as vezes que isso aconteceu, teve um forte crescimento na economia. O problema de fortes crescimentos em um país muito ligado a preço internacional de commodities é que o Estado ele engorda, ele aumenta suas despesas, acha que aquele valor realmente é para sempre. Depois, quando a gente entra num ciclo de decréscimo de preço, faz com que a nossa despesa esteja muito alta e a nossa receita diminui. Então, é algo assim bem interessante de se analisar. Para não me estender muito aqui nessas questões aí, tinha muita coisa para falar ainda, mas o programa está meio curto hoje, mas falar um pouco sobre a agenda dos debates aqui, eleições. Ontem a gente tinha 26 de setembro no SBT, um debate entre os presidenciáveis. Dia 30 de setembro teremos debate na Record às 18 horas e 20 minutos, e 4 de outubro a gente vai ter um debate ao vivo na Globo entre os principais candidatos à presidência às 21 horas e 30 minutos. Vale a pena a gente acompanhar, sempre uma dica, estude seu candidato, busque conhecimento aí, vá atrás, não vá só naquele artigo, aquela notícia, mas sim vai atrás realmente estudar o seu candidato para a gente buscar cada vez um Brasil melhor. Então, uma coisa de se analisar aí, levando em consideração as eleições dia 6 de outubro. Ok, pessoal? Segundo bloco aí, Marcelo Maia Osterman, assessor de investimentos, se encontramos lá em São Paulo na semana passada e vai falar um pouco aí sobre a questão até das eleições. E aí daqui a pouco a gente volta aqui no segundo bloco com mais Conexão Esperato. Quem fala aqui é Marcelo Maia, da Esperato de Porto Alegre. Bom, queria falar hoje um pouco sobre as eleições, né? Esse assunto vem predominando o noticiário diariamente. Já tivemos alguns debates, vamos ter mais 2 ou 3 debates até as eleições, que vão acontecer em menos de 2 semanas. E a gente ainda tem uma situação bastante incerta, né? A gente vê um crescimento, pelo menos nas pesquisas, do candidato do PT, do Fernando Haddad, se aproximando do candidato do PSL, Jair Bolsonaro. Existem muitas incertezas, tanto em relação a quem vai para o segundo turno, possivelmente com o Bolsonaro, mas também como será esse segundo turno, se o Bolsonaro terá condições de participar ativamente do segundo turno, tanto em debates como em horário político, porque a partir do segundo turno o tempo de TV é o mesmo, né? E isso faz com que as duas candidaturas possam utilizar muito mais seus recursos
de uma maneira tanto para atacar o candidato opositor quanto para ressaltar as suas qualidades e a sua ideologia para o próximo governo. Falando ainda sobre o primeiro turno, a gente tem excelentes candidatos, na minha opinião, tais quais o Meirelles e o Amoedo especialmente. Seria quase que um sonho poder ter um deles na presidência e esperar uma equipe econômica e esperar a aprovação de reformas oriunda do que eles pregam como mais importante para o desenvolvimento do país. No entanto, os dois apresentam ali uma média de 3 a 5% de intenção de votos, não devem ir para o segundo turno. Um outro candidato que seria uma opção interessante seria o Álvaro Dias ainda, mas também com um percentual bastante baixo. Acima deles, Marina Silva, Ciro Gomes, que ainda tentam nas 2 últimas semanas aí buscar elevar o seu percentual, né, de intenção de votos, buscar desmentir as pesquisas e mostrar que eles podem passar, especialmente o candidato do PT, o Fernando Haddad. Os debates vão ser bem importantes, especialmente para o Ciro e para a Marina. Vai ser muito interessante nos debates tentar perceber, tentar antever quem os candidatos menores vão atacar, quem o João Amoedo vai atacar, se ele vai atacar alguém, quem o Meirelles vai atacar, se ele vai atacar alguém, o Álvaro Dias a mesma coisa. E até o Boulos, até Cabo Daciolo, eventualmente, se eles participarem, ver quem eles vão atacar. Porque dessa forma se cria uma estratégia, né? Normalmente atacam uma pessoa só, um candidato só, talvez seja do PT. Se isso acontecer, os outros candidatos, Ciro e Marina, podem ser beneficiados. Talvez o ataque possa ser em cima do Bolsonaro. Não acredito tanto nessa hipótese, acredito que será mais em cima do Haddad, candidato do PT. Existe hoje uma rejeição em cima do Bolsonaro? Existe, mas eu não tenho a menor dúvida de que a rejeição em relação ao PT ainda é muito maior. A gente vê diversas pesquisas aí que falam sobre a rejeição do Bolsonaro, por tudo que ele já falou no passado. De fato, ele tem uma rejeição elevada, mas a rejeição do PT é tão grande ou maior, né? A Eurásia é uma consultoria muito respeitada, uma consultoria global. Ela pregou, ela deu certeza da eleição do Trump nos Estados Unidos, quando a maioria achava que ele não iria ser eleito. E a Eurásia bateu o martelo dizendo que o Trump ia ser eleito, mesmo com as pesquisas, com diversas pesquisas dando um resultado distinto. E a Eurásia diz que o Bolsonaro vai ser o presidente no segundo turno, né, com uma média de 55% a 57% dos votos válidos. Mas o que esperar de um segundo turno entre o PT, Fernando Haddad e Bolsonaro? Realmente é difícil de se ter certezas, né? É difícil ter convicção do que vai ser feito, do que vai ser proposto. Pelo menos em relação ao Bolsonaro. Em relação ao PT, a gente já tem uma boa ideia, né, do que vai acontecer. O Lula utilizou a Dilma por 2 mandatos para fazer o que era do interesse do PT e do interesse dele. Agora, com o candidato, com o Haddad, não deve ser muito diferente, até porque o candidato aceitou essa posição de ser basicamente um fantoche do presidente Lula, que mesmo preso dá as cartas em relação à campanha do candidato do PT. Em relação ao Bolsonaro, poxa, muita gente boa, muita gente interessada em fazer o Brasil crescer, interessada no desenvolvimento do país, gosta da ideia de ter o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes como ministro da Fazenda, como homem forte da economia do eventual governo do Bolsonaro. No entanto, algumas pessoas mais céticas dão certeza de que no primeiro estresse entre o eventual presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Fazenda Paulo Guedes, o presidente mandaria o ministro embora, pediria para ele renunciar e tocaria o barco conforme a sua ideologia e seus interesses. Eu particularmente não quero acreditar nisso, como pessoa não quero acreditar nisso,
E como profissional, como professor, como assessor de investimentos, eu não acredito que ele vá fazer isso, porque seria muito pouco inteligente dele dar esse recado tanto para a sociedade quanto para o Congresso, como para o Brasil como um todo, né? De que ele entrou e muita gente acabou votando nele por causa do Paulo Guedes, e numa primeira discussão ele já eliminar o Paulo Guedes. Acho que seria muito pouco inteligente, geraria um desconforto muito grande para ele no Congresso. Qualquer coisa poderia virar pedido de impeachment, iriam buscar qualquer errinho para prejudicar ele. Já vão fazer isso, se ele fizer isso vai ser pior ainda. Dessa forma, né, com uma taxa de juros aí, vamos estressar um pouco o cenário, vamos botar uma taxa de juros aí para o final de 2019 de 9%, até 10%, tá? Ela não vai subir rapidamente, ela vai subir aos pouquinhos, tá? Então, digamos que ela terminasse 2019 em 10%, a média da taxa de juros de hoje até lá ia ficar em 8%, tá? Hoje existem boas oportunidades de alocação em alguns títulos de renda fixa pré-fixados, por exemplo, de 2 anos, tá? 2 anos vai vencer em setembro de 2020, né? Esse cenário que a gente estressou é até janeiro de 2020, estaria em 10%, com uma média de retorno de 8%. Então, enfim, é uma oportunidade interessante para 2 anos, né? Teria o imposto de renda mínimo já de 15% e teria um retorno travado aí em 11,5% por ano, né, para cada um dos 2 anos. São oportunidades pontuais que surgem de acordo com o cenário político, o cenário econômico, né? Possivelmente ali depois das eleições a gente vai conseguir enxergar um pouquinho melhor a situação em relação ao DI, né, a renda fixa, ao DI futuro, e avaliar se essa possibilidade, essa oportunidade de tal taxa vai continuar ou não. Hoje ela existe porque existe o risco eleição, né? O risco eleição faz com que se possibilite ter uma taxa alta de retorno mesmo com uma Selic baixa. Que convenhamos, uma Selic é 6,5% e um título que pague 180 do CDI em 2 anos é uma excelente opção, sem dúvida. Dito isso, pessoal, agradeço a atenção, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho. Voltaremos a conversar. Um abraço a todos e volto para o estúdio. Bom, de volta aqui o estúdio Conexão Esperato. Um grande abraço ao Marcelo. Nos encontramos lá em São Paulo semana passada, passamos sábado lá assistindo o Ricardo Amorim, assistindo o William Vac, todo o pessoal aí, Zena Latif, os economistas, Pércio Árida, vários economistas aí discutindo a questão do Brasil nos próximos períodos. Vimos lá o gestor do Adam, Márcio Appel, gestão mais de 22 bi, né? Então é na Expert aí que a gente vai trazer mais nos próximos programas aí. Esperato estava em peso lá no principal evento de investimentos da América Latina, Expert, discutindo e conversando com os gestores, o que eles estão vendo para o ano que vem. Tava Bill Clinton, Fernando Henrique Cardoso, fizeram uma palestra bem interessante aí sobre o mercado mundial, né, discutindo todas essas questões. Então, um grande abraço ao Marcelo, e sempre enriquecendo o programa. Marcelo que está lá em Porto Alegre, na Avenida Carlos Gomes, no centro, lá com o escritório Esperato. E quem estiver por lá, quem estiver por aqui, quiser visitar Esperato lá, com certeza está o Marcelo e o João lá, que vocês vão ser muito bem atendidos pelo pessoal lá. O Marcelo trocou uma ideia sobre a questão política aí. Muitas coisas podem ocorrer ainda. Uma eleição que eu digo assim que está muitas pesquisas aí a cada período, a cada 2-3 dias, novidades, né? Tanto então muitas coisas aí que geram algumas incertezas na própria economia e na decisão de investimentos, tanto que agora para montar as carteiras de investimentos a gente acaba aguardando,
nessa questão aí das eleições, para a gente discutir qual vai ser o direcionamento dos investimentos para o ano que vem. Isso aí, com certeza, em novembro a gente já começa a discutir a questão das carteiras. Que é o terceiro bloco aqui, vamos trazer um pouco de um investimento aí, de um hedge, que a gente diz assim, né, para quem quer ter uma aplicação, um rendimento bom, e as oportunidades que esse estresse econômico gera na renda fixa, né? Estresse político gera na renda fixa, aplicações conservadoras aí que rendendo muito bem. A gente tem aproveitado esse cenário. Esse é o principal papel do escritório de investimentos, tentar ver essas oportunidades que, dependendo do cenário, nos traz, sempre levando em consideração risco versus retorno e o perfil do investidor, né? Então, essa é o recado aí. Daqui a pouco a gente vai voltar até no terceiro bloco e falar sobre esse tipo de investimento, né, que vem chamando a atenção para esse período. Ok, pessoal? Mais para a gente ter um tempo de conversar mais no terceiro bloco aqui. Teremos aí Eliseu Mânica Júnior, daqui a pouco aí, trocando ideia diretamente de Miami, falando um pouco da profissão, do mercado americano, e a gente volta aqui depois aí no terceiro bloco aí com mais Conexão Esperato. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Uma boa tarde a todos do Conexão Esperato, mais um programa. Eu, Eliseu Mânica Júnior, participando diretamente aqui dos Estados Unidos. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a profissão que mais cresce aí no Brasil, também aqui dos Estados Unidos, baseado, né, na experiência de amigos, comentar um pouquinho do movimento que também vem acontecendo no Brasil, que é a profissão de educador financeiro, de financial advisor, de agente autônomo de investimentos, né? Essa profissão é uma profissão que ajuda as pessoas a investirem melhor, é uma profissão que traz uma responsabilidade muito grande. Nos Estados Unidos ocorreu um movimento de mudança, né, de mindset na década de 80. Eu aqui estive conversando com o Peter, que é um primo de um amigo meu que trabalha na Fidelity, que é uma empresa similar à XP Investimentos aí no Brasil. Ele também é responsável pelos investimentos. Aqui é muito baseado em investimentos passivos, né? Eu vou comentar também um pouquinho mais na frente. Mas ele também é agente autônomo de investimento. E quando eu conversei que as pessoas ainda investem em bancos, para ele é totalmente algo que chamou a atenção, né? Porque aqui o pessoal só investe com financial advisors, com especialistas, com agentes autônomos de investimento, que são especialistas em investimentos e que têm à disposição plataformas para auxiliar a obter maiores ou melhores rendimentos, né? Essa profissão de agente autônomo de investimento no Brasil vem crescendo bastante. Hoje existem cerca de 5 mil, 4 mil, 5 mil agentes autônomos de investimentos, e que espera-se aí no curto, médio prazo, 3, 5 anos, existirem mais de 100 mil agentes autônomos de investimentos, né? É uma profissão que preocupa-se muito com o futuro das pessoas. Cada vez mais vai ser necessária essa profissão, assim como outras, claro, né? Tem a sua importância, mas essa especificamente devido à questão da aposentadoria, porque as pessoas cada vez menos vão poder contar com a previdência social. Então, dado isso, elas vão ter que planejar cada vez mais, elas vão ter que se programar, e quanto mais cedo começarem a pensar nisso e contarem com profissionais qualificados, mais isso vai ser importante, mais vai ser fundamental na vida delas, né?
Aqui nos Estados Unidos, então, é muito comum a questão do Financial Advisor, que é o agente autônomo de investimento do Brasil. Há um mercado muito grande ainda para crescer, como eu comentei dados, né? Hoje existem entre 4 a 5 mil agentes autônomos de investimentos e que há, no mínimo, um potencial de crescimento para cerca de 100 mil, né? Ou seja, 20 vezes. É um serviço que é um trabalho que tem que se ter muita credibilidade, muita confiança, conhecimento. E nós da Esperato, atentos a esse movimento, a gente também está contratando profissionais para essa área. Então, se você gosta do mercado financeiro, se você tem simpatia pelo mercado financeiro, já trabalha pelo mercado financeiro e se quer servir o seu cliente e não a metas e não somente objetivos, a gente está contratando, né? A gente quer ter não empregados. A gente trabalha com a questão de sócios, né? A gente quer ter sócios, quer pessoas que tenham a mentalidade, o mindset de sociedade, porque é a melhor maneira para todos crescerem juntos, né? A questão de distribuição do que é criado, né, conjuntamente, isso é importante. Então pensamos assim e estamos com oportunidades nessa área, que é uma área que vai crescer cada vez mais, principalmente na nossa região aí, que é uma região também rica, né, no sentido de a produção agrícola, e também é possível e que tem um potencial grande, né, na nossa região. A gente acredita na nossa região e por isso está querendo participar desse movimento e querendo ir atrás de pessoas que tenham um espírito empreendedor, que queiram empreender, que queiram topar o desafio, que gostam do mercado financeiro, que tenham experiência no mercado financeiro. A gente está, então, buscando esse tipo de profissional, né? Seguindo um movimento que vai acontecer no Brasil, seguindo o movimento que aconteceu nos Estados Unidos, que é o quê? No Brasil, enquanto 5%, 4% a 5% investem com os agentes autônomos de investimentos, e 96%, 95% ainda investem no meio tradicional, no meio antigo, que é o meio em que só tem um banco, né? Um produto de uma única bandeira, né? Melhor dizendo. Aqui nos Estados Unidos o pessoal investe 96%, 97% com os financial advisors, com os agente autônomo de investimento. E esse movimento vai acontecer no Brasil nos próximos 5 anos, 5 a 10 anos, já está acontecendo e vai ser acelerado. Então, para você que quer viver o futuro, começar a verificar o que vai acontecer, esse é um dos movimentos que já está acontecendo no Brasil e que vai se intensificar. Então, se você ficou interessado, manda um e-mail para contato@esperato.com.br, ou conversa com o próprio Felipe, né, que está aí no estúdio, vai deixar o telefone dele. Então, esse movimento que aconteceu aqui nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil. Falar um pouquinho sobre tendências, né, no mercado financeiro, muitas notícias, vivemos período de eleições. O que fazer, o investidor, nesse momento? Aconselha a manter um capital seguro, né, investir em algo seguro, esperar passar questão de eleições, porque não há por que correr risco agora, né? Não há por que 1 mês e 2 dias, 1 mês e 1 dia para o segundo turno, que é o que aparentemente vai ocorrer, né? Colocar um capital em risco, né? O Brasil está muito barato, em dólar. O Brasil é o terceiro país em dólar, a Bolsa Brasileira, que mais caiu, 54% em dólar. Então a gente tem uma oportunidade muito grande. Os estrangeiros, eles têm um peso muito grande no Brasil. É o estrangeiro quem levanta a Bolsa Brasileira, ou se ele retirar dólares do Brasil, é quem derruba a Bolsa Brasileira. Então, em dólar, o Brasil está caindo 54%. Em dólar, a Bolsa no ano em reais ela está estável, né? 1% ao redor disso.
positivo. Nosso clube de investimentos, que é aí de Santo Ângelo, a gente está com retorno de 22% no ano em ações. A gente vê muitos ativos baratos, e que se a gente tiver um resultado positivo no sentido de que a gente tenha mudanças e a gente controlando, realizando reformas, a gente tem tudo para crescer os próximos anos, pelo fato de que há uma tendência clara no aumento das commodities. O Brasil, ele vive praticamente de commodities, e isso tende a favorecer os próximos anos para quem entrar no poder. Então, havendo um controle, uma reforma da Previdência, havendo essa alta das commodities na parte de receitas do governo, isso influencia bastante, porque as empresas lucrando mais, paga-se mais impostos, e aí o governo arrecada mais, e aí tem um equilíbrio muito maior. O Brasil tende a crescer nos próximos anos. A gente vem observando aqui dos Estados Unidos vários analistas, minério de ferro, por exemplo, a Vale, quem tem melhor qualidade de minério de ferro, teor 65% de pureza, é a Vale. A maioria do estoque da Vale já está vendido pro mundo todo, todo o ano a produção já está vendida praticamente. Petróleo hoje está ao redor de $80, tende a se elevar até acima dos $100, commodity também. Então a gente vem vendo muitos produtos comoditizados, e que o Brasil tem um peso muito grande, elevando-se o preço. Então isso favorece e muito o Brasil. Então nos próximos anos, ocorrendo as reformas, a gente tende a ter aí bons anos, e recuperando-se assim dos anos que os 3 últimos anos, tirando esse 2017, mas 2016, 2015, 2014, que a gente teve PIB negativo, né? Fico por aqui, uma boa tarde a todos, e hoje eu comentei um pouquinho mais sobre a profissão de agente autônomo de investimentos. Se você ficou interessado, novamente, manda um e-mail para contato@esperato.com.br. A Esperato Investimentos está contratando, a gente quer sócios, a gente procura por sócios, estamos à procura de pessoas talentosas para trabalhar com a gente. contato@esperato.com.br, ou falar com o Felipe aí, o Felipe vai deixar o telefone. Muito obrigado, eu aqui, Eliseu de Miami, deixo a minha contribuição. Uma boa tarde a todos e um ótimo programa aí para quem fica. De volta no estúdio Conexão Esperato, programa aí Santo Ângelo, Porto Alegre, Miami. Manda um abraço para Eliseu, que com certeza deve estar nos ouvindo, Eliseu Mânica Júnior. Falou bastante também sobre a profissão, as grandes perspectivas da nossa profissão para os próximos anos, né? Acho que foi bem interessante a mensagem, né, do Eliseu em relação a agente autônomo de investimentos, que é a profissão do futuro, né? Para quem aí tem vontade de empreender no mercado financeiro, a Esperato, ela vem cada vez vendo a possibilidade de forte crescimento, né, de números fortes, mais de 10 vezes o crescimento nos próximos 4, 5 anos, e o grande desafio nosso é pessoas, né? Acho que qualquer empresa hoje no Brasil, o grande desafio é pessoas. Então aí a gente está montando toda uma estrutura, né, para a gente trazer esse mercado, crescer fortemente, o mercado cada vez mais saindo dos grandes bancos, indo para escritórios de investimentos, intermediadoras, corretoras, entendendo os riscos, e aí o papel do agente autônomo é fundamental, né, para isso ocorrer. A gente vai bem comentando, estamos em São Paulo agora, no maior evento de investimentos da América Latina, e vendo mais de 3 mil pessoas, 3 mil assessores, né, de todo o Brasil aí, tentando sempre levar o melhor, né, a mais de 40 bancos lá, 400 fundos, várias gestoras, produtos financeiros, o pessoal da B3, da Bolsa da Bovespa estava lá, né, e trazendo sempre o melhor,
né, sempre o melhor para os seus clientes, pensando sempre numa carteira de investimentos para toda a sua base de clientes, né? Então a Esperato hoje ela vê um forte crescimento, né, nos próximos anos. Hoje uma custódia em torno aí de 250 milhões de reais aqui em Santo Ângelo, entre os 100 maiores escritórios XP do Brasil, aqui em Santo Ângelo, e grande chance, né, de ter uma grande meta aí de 1 bi nos próximos anos, e a gente quer ter, né, pessoas que queiram crescer, empreender no mercado financeiro, empreender na parte de investimentos. A Esperato está contratando, trazer novos sócios, pessoas aí que a gente vê um crescimento startup mesmo, tanto a parte de investimentos online, a parte de investimentos na região, para a gente chegar a essa meta de 1 bi de reais. O Eliseu acho que comentou muito bem, não sei, não adianta a gente repetir aqui essa questão, mas é a profissão realmente do futuro, depende, claro, muito realmente da vontade de estudar, da pessoa de buscar cada vez mais conhecimento, mas é algo aí que, para quem principalmente trabalha em banco, tem um conhecimento, quer trabalhar de uma forma mais independente, autônoma, né, a profissão de agente autônomo de investimentos, ela veio para ficar para conquistar realmente aí, tirar esses grandes valores dos bancos. Tem mais de um tri aí para migrar, para ter uma ideia, né, pessoal? Então é o pessoal aí que vê uma profissão para o futuro, a gente vê muito bem, e nada mais uma estrutura, né, que nem quando nós começamos aqui em 2011, né, o Felipe e o Eliseu, né, realmente construindo nessa essa profissão, pegando aquele início ali da profissão, onde tinha muito pouco. Naquela época ali a prova era em São Paulo, era todo um momento diferente. A gente vê em 5 anos para cá o quanto mudou e como vai mudar nos próximos 4 anos. Então a gente vem sempre comentando aí. Então, como o Eliseu passou o contato ali, quem quiser saber mais como é que funciona essa profissão, conhecer, se realmente tem interesse, já vai lá nos visitar, dá um toque lá, felipe@esperato.com.br, contato@esperato.com.br, telefone 553313 1992, né, e vamos lá fazer parte do futuro, fazer parte aí da principal profissão dos próximos anos, para quem quer empreender no mercado financeiro. Esperato talvez seja o seu lugar aí, rumo a 1 bi de custódia. Ok, pessoal? Então o recado está dado aqui. Falar rapidinho aqui dos produtos financeiros, das oportunidades que tem pintado, né, nos investimentos. Para quem, Felipe, eu não quero sofrer em época de eleição, quero ganhar um pouco mais que a poupança, ganhar um pouco uma aplicação conservadora, e eu quero algo sem risco. Né? Então a gente vê algumas opções que o estresse do mercado financeiro, o estresse político, ele gera até uma expectativa de juro maior, e a gente vê muito CDB, pessoal, inflação mais 6% aí, para quem tem a possibilidade de botar 2, 3 ou até 4 anos, vai receber poupança mais inflação, para ter uma ideia, com a mesma segurança da poupança. Então esse título, quando vê, está gerando aí 150% CDI, né? Se houver um candidato que não for reformista, toda aquela questão, uma inflação tende a subir, toda uma questão, ele protege, esse título te protege em relação ao cenário aí mais caótico, vamos dizer assim. Se for um candidato para reforma, um candidato que busque cada vez mais dando ajuste, o juro cai, vai estar ganhando mais que a inflação. Então, um título aí que te protege para qualquer um dos cenários. Então, vai lá no seu gerente de banco, busca na sua agência. Se não tiver, temos lá na XP Investimentos, né, e na Esperato. Sempre aí esse investimento aí de 2, 3 ou 4 anos, pagando aí poupança mais inflação, para ter uma ideia. Sim, um título bem seguro, conservador, e que vai render muito mais que qualquer aplicação financeira. Então são estresses políticos que fazem com que o mercado de juros se tornem interessantes. E convido a todos lá a entrar no site www.esperato.com.br, site também do Central do Investidor, que é o portal de educação
programação da Esperato Investimentos, muito e-book, muito material legal, artigos interessantes, www.centraldoinvestidor.com, e convidar vocês também a conhecer toda a estrutura. A gente vê agora na mídia também, na televisão aberta, a XP Investimentos, nosso embaixador Luciano Huck, né, falando cada vez mais aí no horário nobre, trazer o modelo XP de se investir. E a Esperato Investimentos, ele é o seu escritório XP aqui na Santo Ângelo e região. Então fique à vontade, entra no site www.xpi.com.br, conheça mais o modelo XP, aquele modelo onde você tem todos os bancos em um só lugar, e tem um assessor que pode lhe auxiliar nos melhores investimentos para você decidir aí em relação ao seu perfil de investidor. Ok, pessoal? O programa Conexão Esperato hoje é muito bom. Mandar um abraço para o Marcelo, que com certeza vai estar nos ouvindo. Marcelo que quer participar praticamente de todos os programas agora. Você vai mandando áudio para nós aí, falando um pouco mais sobre o evento, questões políticas. Eliseu Mânica Júnior também, lá diretamente de Miami, sempre acompanhando aí os programas, sempre trazendo notícias boas lá da Brickell Avenue, principal lugar de Miami lá, território do Eliseu Mânica Júnior. Mandar também um abraço pro assessor de investimentos, sócio da Esperato, João Henrique Antunes Carvalho, que nasceu agora, sauda a herdeira Júlia, aí, mandar um abraço aí pro João e pra toda família aí. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Aqui 2 semanas estaremos de volta, sempre trazendo a informação, levando em consideração a tomada de decisão nos investimentos. Abraço e fiquem com Deus.